Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural, da Rádio Mega Brasil. Estamos de volta, mais uma edição, mais um café, mais um amigo pra gente conhecer, pra gente ser feliz junto. O que é importante é bater papo e ser feliz, é isso aí. Estou aqui com meu amigo Geraldo Lacerda Américo, todo feliz, todo pimposo da vida, que afinal de contas, anteontem, né, dia 31, né, Geraldo? Inaugurou a galeria aqui em São Paulo. Primeiro, meus parabéns e obrigado por ter aberto mais um espaço de cultura aqui pra gente, meu irmão. Obrigado, é um prazer estar com vocês no Café com a Cultura. Que alegria, né? Na verdade, eu acho que num país tão carente de cultura, eu acho que a gente trabalhar a favor da cultura, eu acho que a educação agradece, as crianças agradecem, a população em geral agradece, né? Não, você falou uma coisa perfeita, Geraldo. Logo no começo, significa que o bate-papo vai ser legal. E outra coisa, o Geraldo já avisou que ele está na galeria, se entrar alguém, ele vai ter que levantar, vai ter que abrir porta, relaxa, tá? Aqui é bate-papo. Eu acho que fundamental, Geraldo, uma coisa que a gente fala muito aqui no Café Cultural é justamente isso. A necessidade de se investir em educação e cultura. A formação de uma sociedade, a formação de um povo, passa obrigatoriamente por esses dois vetores. As pessoas querem fazer um monte de coisa necessária, sem dúvida alguma. Mas sem educação e sem cultura, acho que a população não tem base. E oferecer isso para as pessoas, para as crianças, cara, é meio que missão de vida, né? Uhum. E é louco, né? Porque eu sempre gosto de pensar nas soluções pelo reverso, sabe? Porque eu sempre penso que a educação cultural e a educação, de uma maneira geral, ela faz com que o indivíduo se torne mais compassivo, mais empático, menos violento, né? Mais doce. A educação tem esse poder, a cultura tem esse poder de deixar o indivíduo mais feliz, mais doce, né? Mais empático. E pensar o contrário disso, isso é que é loucura, né? Pensar o contrário disso, que quando um país padece de uma falta de educação, uma falta de cultura, você começa a perceber que a violência individual, a briga pelo individual, né? Ou seja, a falta de empatia, começa a aumentar também nos índices. Exato, né? Exato. Então, para a gente perceber como que a educação ela está intimamente ligada com a felicidade, num primeiro momento, né? E com a vida boa, ou seja, aquela vida que não necessariamente precisa ser uma vida ser milionário para ter uma vida boa, mas qualidade de vida, né, meu amigo? Qualidade de vida. Isso, eu acho uma vida sustentável, uma relação sustentável entre as pessoas. É fundamental isso. Eu acho que essa é a palavra, sabe? Eu gosto da palavra sustentável, né? Porque o sustentável ele traz tantas coisas positivas no sentido de sustentável enquanto consciência para o meio ambiente, sustentável enquanto consciência social de empatia para com os outros, sustentável enquanto a vida feliz que eu tenho, uma vida legal, né? Então, assim, eu acho que você disse tudo nessa coisa do sustentável. Eu adoro essa palavra. Né? Não, e é importante mesmo, por aí mesmo. A tua obra reflete muito isso, né? Daqui a pouco, a gente já começou falando da obra, nem apresentamos geral do direito, quem é, de onde vem, como ele foi. Mas aqui é assim mesmo, eu tomando café, bate-papo. Vamos falar assim, Geraldo, a tua obra reflete muito isso, né, Geraldo? Essa questão do social, esse teu olhar para as questões da rua, para as questões das pessoas. A tua obra reflete demais isso. Então, na verdade, o meu princípio na arte, ele começou com esse viés, sabe? Te conto rapidamente. Por favor. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu fiquei muito impactado com uma pintura do Portinari num livrinho de literatura para criança, na escola. Eu estava na 2ª série, imagina. 2ª, 3ª série, não sei, não lembro. E eu fiquei impactado. Era a menina morta de Portinari, e eu fiquei muito assustado com aquilo, com aquela imagem. E aí peguei o livro, fui na professora, perguntei, professora, o que significa isso? Porque aquela obra, aquela pintura mexeu comigo sobremaneira, né? E aí a professora foi me explicar, não, isso aqui retrata a realidade do povo do Nordeste, onde as crianças morrem de fome, onde as crianças morrem de sede, né? Por falta de estrutura e tal. Eu como criança aqui do Sudeste, eu sou mineiro, né?
Tá. Eu não sabia que tinha outras crianças no mesmo país que eu morava que morriam de fome, por exemplo. Né? Para mim, aquilo foi muito assustador, quando eu fiquei sabendo dessa notícia através de uma obra do Portinari. E já naquela época, eu percebi a potência que tem a arte na questão da denúncia social e na questão do trabalho social para um país e uma sociedade mais justa. Né? E a Menina Morta de Portinari, ela me abriu o horizonte de uma teoria de arte que eu sigo até hoje, né? Porque, para mim, a arte ela é sempre transformadora. Okay. Né? Há artistas que vão acreditar que a arte se fecha em si mesmo, que a arte é pela arte, que a arte não precisa de nada mais, que ela se sustenta em si. E até aí, ok. Até aí, ok, cada um com seu ponto de vista, mas a gente precisa ter essa pluralidade de pontos. E eu respeito esses artistas também, né? Mas, para mim, a arte, a razão de ser dela é sempre transformadora, né? Porque ela tem essa potência de fazer o indivíduo se comover e mudar, começar a pensar numa outra forma, numa outra maneira de conceber a própria realidade. Então, como eu tive essa experiência tão forte com Portinari desde cedo, quando eu comecei a fazer arte, quando eu comecei já a desenhar, quando eu comecei a pintar, quando eu comecei a desenvolver meu trabalho, isso já era uma conexão. Claro. Eu já sentia muito forte que a arte, para mim, é missão, sabe? A arte, para mim, é legado, é uma coisa que eu preciso fazer também por mim mesmo, mas também pelos outros. Né? Ou seja, ela precisa ter esse viés de comunicação, esse viés de denúncia, esse viés de resistência, principalmente de resistência. Né? Então, todas as minhas exposições conceituais, por exemplo, elas tiveram essa pegada de processo de discussão social. Né? Minha primeira exposição profissional, por exemplo, que foi a Meninas do Brasil, ela tratava do tema do machismo e da exclusão social das mulheres brasileiras, por exemplo. Que continua em pauta, né? Que, aliás, continua muito em pauta. E agora mais ainda, né? Então, assim, cada vez mais a mulher... E aí as gradações, né? A mulher, por ser mulher, ela é excluída, por ser pobre, ela é excluída, por ser preta, ela é excluída. E aí a gradação, ela vai... Hoje eu escutei um termo interessante, que é a questão da enchente social. Eu achei esse termo maravilhoso. Né? Da enchente social, que é assim, você pegar a gradação da enchente social, você pega o homem hétero, branco, tá lá no topo do prédio, totalmente sem perigo de morrer, né? E aí você vai descendo as categorias. Aí lá embaixo, lá na última ponta da categoria, lá no fundo mesmo, afogada, morrendo afogada, tá a mulher preta, né, pobre, né? Aí você fala, poxa, vítima de todo tipo de intolerância e preconceito possível e imaginável. Que é engraçado, né, Geraldo? Eu juro para você, cara, eu pensei que a pandemia fosse ensinar alguma coisa para as pessoas. E pelo que eu estou vendo, não ensinou absolutamente nada. Quer dizer, ela expôs. Eu acho que ela abriu muito desse preconceito, muito da intolerância que existe. Ela levantou algumas vozes, não resta a menor dúvida. Ela levantou vozes contra isso, mas ela levantou muitas vozes contrárias, muitas vozes que pegam essa enchente que você falou e ficou só colocando água, né? Só colocando água na enchente. Não, e parece, cara, isso que é o mais desesperador, né? Parece que tem gente que quer colocar mais água. Sim. Quer mesmo que essa classe social, né, que essas pessoas que estão debaixo d'água, que elas permaneçam lá. Outro dia eu estava pensando numa coisa tão louca que me veio nessa questão das gradações do preconceito, né? Para você ver como que a questão do machismo e do preconceito contra a mulher é tão forte que se você pega, por exemplo, outro preconceito, por exemplo, você pega o preconceito contra os LGBTQIA+, né? Você já percebeu que quanto mais o LGBT for parecido com mulher, mais preconceito ele tem? Sim.
As coisas vão se somando, né? Parece que vai Não é- agregando. E aí, Não, e é louco. se for negro, é pior. Se for de uma religião afro, Não. sabe, afro, de matriz africana, é pior Não. ainda. Por exemplo, se você pega a estatística, por exemplo, o maior número de violência, de morte contra os LGBT no Brasil é contra as mulheres trans e contra as travestis. Olha só que coisa doida. É muito louco porque a morte, o assassinato de travestis e de transexuais é ainda menor do que o de homens gays, por exemplo. Tá. Então, para você ver que a somatória dos preconceitos e do machismo estrutural, junto com a homofobia, vai somando. Exato, Né? vai somando. E aí vira uma coisa horrorosa. Então, isso tudo para falar o quê? Que eu acho que quem está na arte, quem está na cultura, quem é um porta-voz da arte, um porta-voz da cultura, não dá para passar alheio a essas coisas, sabe? Não dá para simplesmente olhar essa realidade toda e falar assim, ok, o mundo é assim mesmo. Né? Aceitar passivamente isso, de forma alguma. Né? Outro dia aqui na galeria, eu tenho uma peça aqui, depois eu mostro ela para vocês, que é uma peça até feminista e muito política. Eu falei para um homem que estava perguntando preço aqui na galeria, eu falei, não, eu sou um homem feminista. Aí ele falou, pô, mas isso é uma vergonha para os homens. Aí eu falei, você está querendo dizer o quê? Né? Porque o fato de eu dizer que eu sou um homem feminista quer dizer que, 2 pontos, que eu defendo e acredito em direitos iguais para homem e para mulher. Exato, direitos, não quer deveres, postos, não. tudo. E não quer dizer que eu quero ser mulher, né? Não quer dizer nada disso. Não. E se quisesse também, pouco importa. Dá licença, né? Pouco importa. Né? Mas não quer dizer. Eu acho que, e também é uma discussão que está muito em voga hoje, né? Qual é também o meu lugar como homem branco nessa discussão? Claro. Né? Porque aí, né, tá aí famoso o caso lá do racismo lá da família do Galhaço, e é importante a gente discutir sobre isso, por quê? Porque nós brancos, nós temos um papel importante nisso, né? Ou seja, porque é só quando a classe branca privilegiada perceber que tem que defender os negros contra o racismo, que tem que defender as mulheres contra o machismo, os LGBTQIA+, contra a homofobia, só quando essa classe que é privilegiada, né, perceber que tem que trabalhar junto, né, que as coisas vão começar a mudar mais rápido também. Não, eu concordo contigo. Eu acho que a principal lição que a gente tem que tirar desse caso tristíssimo aí é justamente, não adianta ficar quieto, não adianta a gente aceitar. Sabe, se você. Todo mundo que vê alguma coisa que não está de acordo tem que se manifestar. Sabe? Tem. É aquela coisa, é como eu falava, hoje em dia, Geraldo, não adianta mais não fazer o mal, tem que fazer o bem. Não adianta mais você não. Não, isso está errado. Não, você tem que ir lá e lutar contra isso, senão, cara, complica. E tem uma frase, né? Eu não vou me lembrar agora quem disse a frase, mas eu gosto muito da frase, que diz, né? Se em uma mesa de 3 pessoas, 2 pessoas começam com uma fala racista e a terceira pessoa que não concorda com a fala permanece calado e sentado, é mais um racista que está lá. Exatamente. Né? Porque eu acho que o ficar em silêncio também é uma forma de racismo. Né? Se omitir, né? Não dá para se omitir mais, infelizmente. Infelizmente, não tem mais. A indiferença é uma forma de racismo também. Eu lembro que outro dia eu vi uma entrevista maravilhosa do Criolo numa rádio. Assim, eu adoro o Criolo, eu acho o Criolo maravilhoso, amo o trabalho do Criolo e tal. E o Criolo mencionou uma instalação que teve ali em frente ao Teatro Municipal, que eles colocaram umas estátuas, umas esculturas de meninos pobres brincando no chafariz ali perto do Teatro Municipal ali. Tá. E aí as pessoas ficaram encantadas, ficaram comovidas com aquelas estátuas, com a coisa do menino de rua e tal. E aí o Criolo chamava a atenção, que eu achei maravilhoso, que é uma coisa da arte também. O Criolo falou assim, os meninos reais ninguém vê. Né?
Os meninos reais são maltratados, são xingados, né, eles estão ali todo dia, né? Eles estão ali todo dia fazendo a mesma coisa que aquela arte estava fazendo durante um período. E aí, de repente, uma escultura mexe comigo, né? Me faz pensar. É louco, né? Ao mesmo tempo é cruel, é um dado cruel da realidade, né? Porque uma escultura me chama mais atenção do que um ser humano real, né? É um dado duro, mas continua sendo um dado importante da potência da arte em relação à própria realidade. Sem dúvida. É que com a escultura não precisa interagir. Eu posso admirar, eu posso entender. Agora, com o fato real, sabe, isso vai me chocar. Eu vou sentir vontade de fazer alguma coisa. E nem todo mundo quer fazer alguma coisa, né? Eu acho que fazer arte é fazer alguma coisa também, vai. Você sabe, a tua manifestação é um posicionamento. É um posicionamento de resistência, é um posicionamento de dizer. E aí tem uma coisa interessante que eu gostaria de pautar. Eu até estou escrevendo um artigo e vou fazer uma palestra depois da manhã sobre a questão da empatia em tempos de violência. Legal. Né? Esse é o título da palestra que eu vou fazer. E aí esse tema tem dado muitas voltas na minha cabeça no sentido de que qual é o processo vital de um ser humano para fazer com que ele fique antipático, ou seja, sem empatia, né? E é muito louco isso, porque a arte, né, o contrário disso, a arte ela é a grande criadora de empatia. Sim, né? Sem dúvida. Porque, por exemplo, eu percebo quando as pessoas entram aqui na galeria, elas têm feito uma experiência, né? O meu estilo de pintura, eu sou expressionista contemporâneo. Né? O que significa isso? A minha pintura causa algum tipo de sensação nas pessoas. Tá. Né? E essas sensações, às vezes, são fortes, são sensações de angústia, ou são sensações de ternura, são sensações. E eu fico percebendo como a arte era capaz de conectar, essa empatia que muitas vezes as pessoas até esqueceram dela. Né? Então, ela conecta a pessoa a um tema, no caso, por exemplo, do racismo, e aí ela fala, poxa vida, isso eu preciso estar mais atento, eu preciso estar mais atento às pessoas ao meu redor, às pessoas que estão sofrendo e tal. Então, assim, a arte ela tem essa capacidade de criar essa empatia e essa conexão entre as pessoas entre as pessoas, mas a arte entre as pessoas e as pessoas entre as pessoas, né? É uma cadeia, né? Sem dúvida. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saude.gov.br/coronavírus. Geraldo, a tua obra, você consegue ver os teus quadros, as tuas obras de forma individual ou como uma história? Nossa, passando um caminhão aqui na rua, fazendo barulhão. Ou como uma história? Você vê assim, sabe, as peças, elas são ao mesmo tempo individuais, mas também coletivas. Assim, eu tenho dois princípios básicos de criação, né? O primeiro princípio é criar uma obra conceitual, né, que gira em torno de um conceito. Exemplo, a minha última exposição se chamava Ditos do Corpo e trabalhava a questão das marcas corporais do povo negro ao longo da história, começando da África e chegando até os dias de exclusão de hoje. Né? Então, qual que é o meu processo? Eu estudo primeiro, pesquisas históricas, pesquisas literárias, e aí dessa pesquisa
vão surgindo as obras, né? E aí essas obras dessa exposição propriamente dita, elas têm uma conexão entre si, né? Essa exposição, por exemplo, ela tem 18 peças, né? E todas têm conexão entre si, né? Aí outra maneira de criar é o espontâneo, é algo que me vem e fala, poxa vida, isso aqui dá, eu preciso fazer isso, eu preciso pintar isso, eu preciso e tal, e aí a obra sai. Pode ser que futuramente essa obra se conecte a uma exposição. A uma outra, tá, entendi. Ou pode ser que não, mas o princípio é esse. Agora, algo que um fio, né, que conecte todas as obras, eu acho que é mais um fio conceitual, que é esse fio que vai perpassando toda uma questão social, toda uma questão de respeito, de empatia, né? Essas histórias que vão sendo contadas assim. Eu já costumo dizer isso, você falou bem. Eu costumo dizer que as minhas peças são quadros que contam histórias, né? Legal, ou seja, legal. Quando você olha um quadro, você fala, poxa vida, o que está acontecendo aqui? Parece que a história está sendo contada aqui. Né? Muito. Então, e quando um capítulo dessa história, porque afinal de contas você precisa viver também, você precisa vender a tua obra você precisa comercializar a tua... E quando um capítulo dessa obra sai, uma pessoa compra, leva para casa, como que fica esse fio? Como que você sente que essa pessoa vai ler essa tua obra na casa dela, no escritório, em algum lugar que ela vai ter essa obra particularmente? Então, é louco isso, né? Por exemplo, tem uma... Primeiro que é difícil, né? Porque é difícil você... um filho teu, por mais que você precise, é um filho que está indo embora. Né? Mas é igual filho mesmo. Filho você não cria para você, você cria para o mundo. Verdade. Né? Então é igual. Né? Uma obra também ela é criada para ser colocada numa parede de alguém. Uhum. Né? E uma parede de um museu, de uma galeria, o que seja. Então, assim, é dolorido, mas é assim mesmo. Agora, é interessante perceber como que mesmo em lugares improváveis, a obra continua se dizendo. Por exemplo, Legal. Tem uma peça minha, que é uma peça bem polêmica e emblemática, que é uma peça até sacra, uma obra até sacra, que é o Espírito de Deus, que eu pintei, que é uma versão feminina do Espírito. Olha... É uma versão feminina de Deus, né? Até porque Deus, aqui entre nós, Deus não tem gênero, né? Deus é Deus. Ele não é masculino ou feminino, homem ou mulher, é uma energia. E energia não tem gênero, gente. Pois é. E aí tem esse povo louco aí que fica, né, nessa loucura toda. Mas, enfim. Então, essa peça, ela tem 3 metros de altura por 4 de largura. Que, aliás, é uma característica tua. Você faz peças grandes, né? Outra coisa que eu vi, você faz pecinhas que... E aí essa peça, cara, tá no escritório de advocacia aqui da Paulista. Olha só. E aí o dono lá do escritório que comprou falou assim, é muito legal, porque a cada reunião que eu vou fazer, a gente perde 15, 20 minutos para falar da obra. Né? Legal. Por que essa obra está aqui, por que né, e tal, o que acontece, né? Por que ela está pintada desse jeito e tal. Então, esse processo é um processo muito interessante. Eu já te mostro ela aqui, pode ser? Pode, claro, por favor. Porque eu acho que é interessante, né, quando a gente fala da peça e mostra a peça. Vou mostrar ela para você aqui, ó. Olha, gente. Ó, tá vendo? Deixa eu até colocar um pouquinho maior para o povo conseguir ver melhor aqui. Nossa, fantástico, Geraldo, fantástico. Tá vendo, ó? Uhum. Tem uma figura feminina, tá vendo? Ó, quando você aproxima, você percebe. Sim, né? Claro. Essa aqui já é uma reprodução, né? Porque a peça original, ela tá lá no escritório. Mas olha que bonito que ela é. Muito bonito, muito bonito. Nossa, fantástico, Geraldo. Nossa. Então para falar disso, né? Para falar desse processo, para falar dessas questões. Como eu comentei com você sobre a exposição da consciência negra, que o tema do racismo é algo que a gente precisa discutir muito, vou te mostrar também mais uma peça aqui, ó. Por favor. Ó. Nossa, que lindo. O título dessa peça é Cor de Flor. Tá. Discutindo um pouco essa coisa, né? Quem diz que preto também não é cor de flor. E como? E uma cor muito bonita. Aliás, muitas cores, né? Muitas cores.
Tem outra peça aqui também, ó. Essa peça é uma peça para falar do colorismo no Brasil, né? Que é uma peça já miscigenada, né? Ela já é uma figura não retinta, né? Ela já tem os olhos verdes, mas o cabelo ainda continua crespo, né? Então, ó. E essas marcas corporais que vai marcando a história da pessoa, né? Então, um pouco essa dimensão. E é um quadro grande, olha para você ver. É verdade. Você acompanha as obras, Geraldo? Tipo assim, você acompanha aqui, por exemplo, essa escultura, essa deusa, vamos chamar assim, que está no escritório. Você acompanha a tua obra para quem compra ou não? Foi. Às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, essa, no caso, eu acabo acompanhando porque eu acabei fazendo amizade com o dono. Então, eu procuro manter contato com os clientes, né, e tal, saber como é que a obra tá e tal. Então, tem sim, tem um certo tipo de contato, sim. Não dá para perder, não dá para desapegar. Quer dizer, assim, é um desapego, porque, afinal de contas, você mesmo tem que evoluir como artista, sabe? Como pessoa, você evolui como pessoa e como artista, mas você tem as suas raízes, né? Você tem o da onde você veio, essa construção da tua história. Não, com certeza. Né? Isso a gente não pode perder. E eu acho que eu gostaria só de voltar numa coisa que você perguntou, que eu acho que é interessante, que você falou, né? Como que é a conexão entre o comercializar algo que é resistência, como que é comercializar uma obra que é uma obra para transformação, né? É interessante isso. Que conexão é essa? Porque eu vivo de arte, né? Ou seja, eu tenho que vender arte para sobreviver ou para viver. Claro. E é interessante perceber esse processo também, né? Que a arte, ela também não fica só num campo etéreo das criações e do conceito, mas vai chegar uma hora que ela vai ter que ir para uma parede. Né? E como é esse jogo, né? E aí eu entro num outro tema, essa coisa da comercialização e da arte, que é o processo de democratização da própria arte e da própria venda da arte. Né? Que é um tema interessante, porque, por exemplo, eu sempre resisti muito ao modo que a arte brasileira é comercializada. Eu sou muito crítico a isso, né? Porque eu tenho muita resistência a essas galerias fechadas, com essas portas fechadas, sabe? Galerias para uma elite, sabe? Que só pode entrar lá quem for convidado, não entra todo mundo, né? Então, assim... É bem contra o teu conceito, né? Bem contra o que você acredita, sem dúvida. Tanta dificuldade com isso, cara, sabe? Muita dificuldade. Em vários aspectos, né? Primeiro, porque eu acho que a arte, ela é para ser vista, ela é para ser mostrada para a maior quantidade de pessoas possível. Eu acho que não cabe... A arte, eu vou usar esse termo, mas é um termo muito pesado, que é... Eu acho que a arte não pode se dar o direito de ser de um grupo específico, sabe? Porque eu acho que é reduzir demais a obra de arte, né? Porque quando eu falo que só um grupo restrito tem direito de entrar numa galeria para ver uma obra de arte, né? Eu estou dizendo que as pessoas mais pobres, as pessoas que não vão conseguir entrar ali dentro, elas não têm direito, né? De ver essa obra de arte propriamente dita, né? Se essa obra, enquanto essa obra não for para o museu, as pessoas não vão ver. Não, gente, sabe, eu acho que é restringir a história isso, gente. É restringir tudo, né? Tudo. E é um conceito de arte que vai totalmente contra ao que eu concebo como arte transformadora, né? Então, para mim, sempre foi um motivo de muita resistência. Tanto que quando eu pensei em abrir uma galeria, eu fiquei pensando, peraí, que tipo de galeria que é, onde que eu quero que seja, de que forma que eu quero que ela seja, né? Eu tinha muito claro que eu queria um lugar que passasse gente. Tá. Né? E você escolheu aqui em São Paulo um lugar que passa muita gente, né? Eu queria um lugar que as pessoas entrassem, que as pessoas vissem, que as pessoas conversassem, que as pessoas
fizessem uma experiência aqui dentro da galeria. Legal, né? legal. E aí é louco, porque é um embate com as galerias tradicionais. Né? Outro dia entrou um galerista aqui na minha... Olha só que coisa mais louca do mundo. Não, é muito louco, essa vida é muito louca, cara. Entrou um galerista, ele tem uma galeria aqui nos Jardins, né? E ele entrou, cara, ele parou diante de... Ele entrou e soltou a seguinte frase na minha frente. Ele falou assim, é realmente uma banalização da arte. Eita, preba! Abrir uma galeria de arte dentro de um shopping é banalizar a arte brasileira. Olha essa frase. Eita. Depois me passa o nome dele para eu não entrevistá-lo aqui no Café Cultural, por favor. É louco, cara, por quê? E aí o cara totalmente preconceituoso, sabe? Longe. Assim, preconceituoso no olhar, preconceituoso no juízo de valor, sabe? De ficar comparando, tipo, perguntando os preços de uma maneira depreciativa, sabe? E aí eu falei assim, gente, a velha arte é isso, né? Ou seja, pessoas que não são artistas, que comercializam a arte sem um mínimo de sensibilidade para com o outro que está ali se apresentando. Na verdade, não é uma obra na frente dele, é um cifrão, né? Mais nada, é simplesmente um cifrão. Não. E me assusta muito, isso tem me assustado muito no Brasil ultimamente, sabe? Eu fico muito assustado com a falta de educação das pessoas, sabe? Porque ele poderia pensar tudo isso, ele poderia ter essas conclusões todas para ele, mas ele não precisava ser mal educado. Não precisava expressar isso, né? Não precisava estampar isso na cara de todo mundo. E não precisava se colocar num lugar onde ele é bom e maravilhoso e faz... Um lugar que só ele acha que ele está, né? Vamos ser sinceros, só ele acha que ele está lá. Não, né? E aí foi ótimo, porque aí ele perguntou o preço de uma peça aqui, né? Aí eu falei o preço de uma peça, e aí ele falou assim, imagina, eu tenho lá, aí citou um artista famoso, eu tenho lá um fulano e que custa o mesmo preço. Aí eu virei para ele e falei assim, a diferença é, você tem o fulano e você vendeu o fulano? Que ninguém porque, meu amigo, aqui eu vendo. Né? Então, assim... então é louco essa discussão, sabe, da democratização da arte por isso. E aí eu pego outro viés, né, que é como essa arte fechada para uma elite, ela explora também os artistas, claro, né? Claro. Ou seja, ela arranca assim o sangue dos artistas, elas não dão oportunidade para artistas iniciantes, né? Porque o que o artista quer, cara, seja ele iniciante, seja ele já veterano, ele quer mostrar o trabalho, né? Se vender, maravilhoso, mas em primeiro lugar ele quer mostrar. Ele quer mostrar o que ele está pensando através do trabalho dele. Ponto, acabou, é isso. Se vender, maravilhoso, é dinheiro para ele. Claro, mas, então, mas ele tem que ser. Eu acho que mostrar é a palavra. É se mostrar o trabalho, mostrar o conceito, sabe, mostrar uma ideia. E voltando àquilo que a gente falou no começo do nosso bate-papo, promover a educação. Se você não se mostra, você não promove a educação. A educação e o respeito, né? Porque, por exemplo, não sei se você já teve a oportunidade de dar uma andadinha lá na Feirinha da República. Cara, tem caras maravilhosos lá. Gente. Entendeu? E aí, quando eu tenho a mentalidade da empatia e do respeito, eu olho para aquelas pessoas que estão expondo lá na República e penso assim, olha que coisa interessante. Aqui tem artistas até melhores do que muitos artistas que estão nas galerias, né? E assim, e não quer dizer que o artista da galeria seja melhor do que o da República, e o da República seja melhor do que o da galeria, não. São artistas e têm o trabalho deles. Então, assim, eu acho que essa visão preconceituosa sobre tudo é o que bagunça toda a nossa vida, sabe? Verdade. Então, isso é muito louco. Como é que você pretende levar
Nossa, já estamos até estourando o nosso tempo aqui, mas vamos estourar um pouquinho mais. Como é que você pretende levar a tua galeria? Só com obras tuas? Você pretende promover encontros, promover eventos, trazer gente nova para a tua galeria? Como que você pretende levar? Na verdade, assim, eu tenho mais ou menos, né, a galeria já está de porta aberta, tem mais de 30 dias, e a abertura oficial que foi domingo passado. Eu tenho uma coisa muito, muito forte, assim. Eu estou percebendo que a galeria é um espaço de experiência. Ok. Né? Se a pessoa comprar, maravilhoso. Mas se ela não comprar, já vale a experiência que ela faz aqui dentro. Né? E aí, essa experiência está me motivando a fazer algumas atividades dentro da própria galeria. Sim. Então, por exemplo, eu estou com planos de fazer algumas rodas de conversa sobre essa temática. Tudo isso que a gente está falando aqui, trazer para dentro da galeria como roda de conversa, né, para que a gente possa começar a fomentar um tipo de arte transformadora que ela já existe, ela está aí, mas que ela possa sair de dentro das galerias. Então, em primeiro lugar, eu quero trabalhar esse fator motivador como galeria de arte, esse espaço de diálogo e de discussão sobre a arte, sobre temas importantes em torno da arte, né? E sobre a questão dos artistas, assim, do trazer novos artistas, eu estou pelejando aqui, até mesmo com a estrutura do shopping, para tentar emplacar uma possível feira de arte mais ampliada aqui dentro. Tá, legal. Não é fazer, porque é a estrutura do shopping também, né? Aí você vai ter que conversar com a administração. Aí sim, trabalhar com artistas iniciantes, né? E tal, e aí trabalhar. Então, assim, mas sempre fazendo essa ponte entre essa arte que está começando, essa arte de rua, esses artistas maravilhosos, né? Para que eles também tenham oportunidade de mostrar o trabalho deles em qualquer lugar que seja. E essa tua ideia de transformar a galeria num espaço aberto, transformar um espaço frequentável, sabe? Um espaço onde, sabe, você está caminhando no shopping, você está passeando, você pode ir com a família, pode levar as crianças, não é aquela coisa, não, preciso esperar algum dia alguém me convidar. Não, é ir lá, frequentar, sabe, é entender, é viver, é se relacionar com o artista e com a arte. Isso é fundamental. Geraldo, faça os teus contatos, por favor. Quem quiser te achar, quem quiser bater papo, endereço da galeria, fica à vontade, por favor. Vamos lá. O primeiro contato é o Instagram. Eu acho que lá no Instagram tem muita coisa e eu respondo as perguntas lá do Instagram. Vocês podem entrar, pode perguntar, que eu respondo. Eu sou bem dedicado. Né? O Instagram é @Lacerdine, com E no final e com C. Tá. @Lacerdine. Esse é o Instagram. E a galeria é Avenida Paulista, 2064, Shopping Center 3, em frente ao Conjunto Nacional, né, no Piso Augusta. Se você entra aqui pelo Piso Augusta, você já vai dar de cara com a galeria aqui de portas abertas, esperando vocês para essa experiência social, de vida, emocional, né, com as próprias peças. E por estar num shopping, está aberto todo dia, né, Geraldo? Cara, de 10 da manhã às 10 da noite. É pauleiro o negócio aqui. Pauleiro. E não somente aberta, como com o Geraldo, que tem que estar lá, que tem que estar trabalhando. E se é produto, e você produz aí dentro também. Você não vai ter mais tempo para produzir em outro eu lugar, tenho um espaço aqui que eu produzo aqui também. Ou seja, quem tiver, e de repente dá sorte, até acompanha o Geraldo produzindo uma obra, pode ver ao vivo e a cores esse processo de criação, que é maravilhoso. Com certeza. É isso aí. Geraldo, eu queria agradecer demais. Queria novamente agradecer por você ter aberto o espaço aqui para nós aqui em São Paulo e para quem estiver no Brasil visitando São Paulo. Fica esse convite. Obrigado pela tua cabeça, obrigado pela tua postura de vida. Eu acho que a gente precisa muito de pessoas como você para que a gente possa ser uma sociedade não somente menos preconceituosa, menos intolerante, mas mais acolhedora. E a gente tem que ser justamente por aí. Eu acho que essa é a palavra, mais acolhedores. Eu acho que isso resume tudo. Eu gostaria de agradecer. Para mim foi um prazer estar com vocês. E tomara que a gente volte para falar sobre outras coisas legais aí da cultura e da arte. Por favor, a gente fala com a Débora, tua assessora, uma simpatia, um doce de pessoa. E tendo novidades, manda para a gente. Vem tomar mais um café com a gente aqui. O espaço sempre aberto. Valeu. Bom, um abraço, querido. Obrigado, Geraldo. Um grande abraço.
E a gente volta logo, logo com mais um Café Cultural aqui na Super Rádio Mega Brasil. Obrigado, gente. Até mais.